Olá, bem-vindos ao Trabalho Acadêmico Sem Mistério. Olá, na faculdade, muitos alunos me procuram com muitas dificuldades com a elaboração de alguns trabalhos acadêmicos. É uma confusão sobre como produzir um artigo, uma resenha, um fichamento, o que é monografia, como é que faz, como é que não faz. Infelizmente, a gente percebe que na nossa formação, que deveria ser básica, né, durante todo o nosso ensino fundamental e ensino médio, a gente aprende um monte de regrinha, né, continha, um monte de decoreba para passar na prova, e depois que a gente passa na prova do Enem, a gente descobre que a gente não tem o essencial, que é saber produzir, saber como produzir conhecimento, como lidar com o trabalho acadêmico. E veja, não é só chatice, né, de professor. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser assim? Porque as coisas têm uma forma de fazer, né? E a gente, às vezes, passa um tempão aprendendo um monte de coisa, um monte de formas que, na verdade, não contribuem na hora da gente produzir o nosso conhecimento, né? Sistematizar, saber lidar com a informação. Existem formas de fazer isso. E isso no mundo todo, né? Então, bem-vindos ao mundo acadêmico. Vamos discutir, tentar fazer isso com o máximo tranquilidade, com a máxima leveza, e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças se apropriar de algumas normas, de algumas regras, de como fazer. É claro que tem uma parte que é bem chatinha assim, as regras da ABNT, que fica mudando de tempos em tempos, bota vírgula aqui, vira dois pontos, tira, sai de dois pontos, vira vírgula, bota negrito, tira de negrito. É chato? É chato. Chato mesmo, a gente tem que falar a verdade, é chato. Mas também não é uma coisa tão complicada e tão complexa que qualquer pessoa não possa aprender, certo? Então, vamos lá? Então vamos falar um pouquinho, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fichamento, tá certo? O que é fichamento? Fichamento é uma forma de estudo, de organização do estudo, que ajuda muito quando a gente vai produzir seja um artigo, seja uma monografia ou qualquer pesquisa, né? O fichamento é o seguinte: quando você está estudando, na verdade, para produzir alguma coisa, não basta você ler, né? Ou passar o olho no texto, né? Você precisa, na verdade, fazer uma colinha. Sabe aquela colinha que você faz quando você é aluno lá, né? Do Fundamental 2, aí vai fazer, e aí você faz um resumo, né? Um bom resumo do que você acha que vai cair na prova? Pois é, o fichamento é uma cola, só que é uma cola oficializada e uma cola mais bem feita, uma cola um pouquinho mais complexa, certo? Então vamos lá. Mas no geral, o fichamento é isso, é um bom resumo, né? É alguma coisa que te remeta àquela obra, àquele livro, sem que você precise ficar tirando o seu livro da estante, ou o livro que é o livro da biblioteca, que você vai ter que devolver, mas que você quer guardar o essencial daquela obra para usar no seu trabalho, tá bom? Então vamos lá, fichamento. O fichamento é a descrição com comentários, ou sem comentários, aí é com você, né, dos tópicos abordados de uma obra inteira ou parte dela. Depende do seu objetivo com o fichamento. Se você quer ter um fichamento da obra, né, você não precisa emitir nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de reflexão sobre aquilo. Se você quer aproveitar o fichamento para já ir registrando o que aquela obra já te fez pensar, já te fez refletir, então é legal que você já anote isso, que mais tarde isso vai te dar um gancho para você desenvolver no seu trabalho, tá certo? Então vamos lá, a gente pode fazer um fichamento bibliográfico, tá certo? Então você vai fazer vai tirar já vai colocar, né, aquela obra na forma bibliográfica, então tá lá, né, o nome do autor em caixa alta, o sobrenome do autor em caixa alta, o nome dele, né, o livro, o título do livro, a editora, o ano, o estado, o país que o livro foi publicado. Então tudo isso é importante, até porque as obras, algumas obras têm várias edições, então às vezes essas edições mudam, então é importante ter a edição, tá certo? Então você coloca bonitinho lá na bibliografia. A bibliografia primeiro. Andréia, mas eu não faço ideia de como faz bibliografia. Gente, vamos pensar aqui comigo. Você tem livro em casa?
Você tem livro aí de 2018, 2019, 2020? Você tem em casa? Se você não tem, tem na internet também, artigos publicados em 2020. Se você for no final deles, sabe o que que tem? Bibliografia. Então é só ver, né? Copia, olha lá e vê como é que faz. Eu ponho em caixa alta, eu boto o título em negrito, boto itálico, não boto, sublinho, não sublinho, né? Eu boto primeiro o nome da editora, depois o nome do país e do estado, eu boto primeiro... Vai lá e olha, é fácil. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô fazendo esse vídeo hoje, mas pode ser que em 2021, 2022 seja diferente. Então eu digo pra você, olha, você tem que fazer assim, botar o estado, a editora e o ano. Aí daqui a um ano, a ABNT muda o raio da regra, porque eles adoram ficar mudando essas coisinhas, e aí já não vale mais assim. Ah, primeiro é o ano, depois... Então faz o seguinte, quer ficar sempre atualizado? Olha, é só procurar na internet, né, no Google, artigos acadêmicos recém-publicados, de boas universidades, é claro, né? Você procura lá artigos acadêmicos recém-publicados ou livros recém-publicados que vai estar lá na bibliografia. Esses livros passaram por revisão, então vai estar lá como é que faz a bibliografia e aí você faz igual, simples assim, tá certo? E também tem um monte de regra para, né, citação da citação, citação de obras da internet. Então é muito mais simples realmente quando a gente consulta assim, você já vê como é que faz e você faz no seu trabalho, tá bom? Então, você quer fazer um fichamento bibliográfico, vê como é que tá sendo feito e já faz, abre uma pastinha no seu computador e bota lá, fichamento bibliográfico. E aí todos os livros, artigos, tudo que você for lendo, você já vai deixando ali, ó, né? Na ordem, você já bota em ordem alfabética, você já deixa ali, porque aí todo o trabalho que você tiver, você já tem um arquivo bibliográfico que é só, né, copiar e colar. Olha só que prático, né? Mais prático do que toda a vida que você for fazer um trabalho, que você tiver que escrever, você tiver que digitar tudo de novo. Então você faz um arquivo e tudo que você for lendo, tudo que você for, né, adquirindo, você já vai deixando ali, é o teu mapa, é o teu histórico, e aí você já deixa ali para você usar quando for necessário. Essa pré-organização, gente, economiza muito tempo. Ai, André, mas de cada artigo que eu tiver que ler, eu vou ter que fazer a bibliografia? Vai. Sabe por quê? Você vai gastar 2 minutos para fazer isso de cada texto e depois você economiza horas de trabalho de organização bibliográfica lá na frente, ok? Então, fica a dica, tá? Vai na minha que você vai se dar bem, tá bom? Então, fichamento do conteúdo. O que é isso? É quando eu preciso lembrar do que está sendo dito. Então, o bibliográfico é você ir, né, fazendo um resuminho da bibliografia. Esse livro, né, bonitinho na bibliografia e fala disso. Faz um resuminho, né, pra você lembrar. Porque às vezes só o título não te dá a noção do que tem no livro. Bota lá pra você lembrar. Aí você vai fazer um fichamento de conteúdo. O fichamento de conteúdo, aí você tem que colocar quais são os principais conceitos, as principais ideias, sobre o que aquela obra, artigo ou livro fala. Então você já vai fazer um fichamento do conteúdo. Esse livro fala disso, 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 né? Argumenta isso, isso, isso e isso. Trabalha com esses e esses e esses conceitos e com esses e esses e esses autores. Isso é fichamento de conteúdo, tá certo? Um outro tipo de fichamento que é muito útil, me ajudou muito na escrita e me ajuda até hoje na escrita de artigos, né, nas outras escritas, é o fichamento de citação. Então eu tenho uma pastinha no meu computador, salva no e-mail, é óbvio, porque tudo que é importante que você tenha no seu computador, você tem que ter na nuvem também, porque vai que o computador, e ele vai dar pau, uma hora ou outra ele vai dar pau, então salva no seu computador e salva na nuvem, não é pendrive, salva na nuvem, manda para você mesmo por e-mail e deixa lá, porque a menos que o mundo sofra um Big Bang e o mundo acabe, o seu e-mail vai estar lá, tá certo? Então, manda para você mesmo por e-mail, tá certo? Citações, né? O fichamento de citações. O que é isso? Sabe aquela parte que vocês saem botando tudo amarelinho no texto? Amarelinho, azulzinho, rosinha, não sei o quê? Gente, outra coisa.
Quando a gente vai marcar o que é importante no texto, o nome já diz, é para marcar o que é importante. Se você vai pintar o livro todinho, é melhor você tirar uma cópia colorida, né? Você pede lá na Xerox para botar um papel rosa, um papel amarelo e tira a cópia, porque não tem sentido, né? A pessoa marca... isso está me mostrando que você não sabe estudar. Você não sabe o que é essencial, o que é fundamental. Então, volta lá e aprende a marcar o que é essencial, o que é importante. Ah, mas é tudo importante. Então, você não sabe fazer resumo, né? Não é possível que todas as palavras que estejam ali sejam, assim, essenciais, porque aí você não vai te ajudar. Então, primeiro... tem que aprender a fazer o resumo, gente. Tem que aprender a olhar o texto e ver o que é realmente importante, o que é essencial. Às vezes o autor, ele para apresentar uma ideia, ele apresentou uma ideia. Depois ele fica 3 páginas argumentando, tentando te convencer. Mas um parágrafo é o mais genial. Um parágrafo tem o melhor argumento. Um parágrafo apresenta melhor a ideia. Então esse é o parágrafo essencial que você vai transformar em citação, tá? Então, a citação, ela tem 2 funções. Uma vai ser realmente aquele momento no seu texto em que não tem como você dizer melhor do que o autor aquilo que ele disse. Não tem como. A forma como ele disse é brilhante e é essencial no diálogo com o seu texto, tá? Então, você vai usar, né, literalmente, né, o que o autor disse, né? Citando bonitinho, né? O nome do autor, a obra, a página, botando bonitinho lá, dando os devidos créditos. Isso não é plágio, tá certo? Nunca faça isso. Você sempre tem que botar o autor e botar ali, né, como é que tá a citação. Depois a gente fala sobre essa formalidade da citação, citação até 3 linhas no texto, citação fora do texto e tal, tá bom? Depois a gente discute melhor a forma, tá? Nesse primeiro momento, vamos falar primeiro como é que a gente organiza o nosso estudo. Então, fiz o fichamento de citação. Abri uma pastinha no meu computador, tá lá, citações bibliográficas, né? Eu já tenho lá a bibliografia, lembra? Citações bibliográficas. E aí eu coloco, né, a obra do autor lá, a bibliografia, a obra. Freire, Paulo, Pedagogia do Oprimido, ano 1900 e tal, editora tal, né? E aí eu vou botar trechos da obra. Trechos que eu achei, frases que eu achei geniais, textos, né? E aí eu já boto entre parênteses a página que eu li aquilo. E aí eu vou ter um arquivo com citações, então eu não preciso mais abrir o livro, eu não preciso mais retornar ao livro. Eu já tenho ali organizada a citação para eu usar quando eu precisar. Mas eu falei que tem 2 formas de usar a citação, não é? Uma é essa, literal. Eu vou ali, copio aquela palavra do autor e coloco. A outra é uma forma de você se reconectar com aquilo que você está pesquisando, falando, estudando. Então, às vezes, né, tem aquele momento da escrita que você dá aquela travada, você não sabe mais. Aí você vai na citação. E esse autor, ele pode te inspirar, né? É importante falar disso. E aí você não precisa nem tirar a citação literal. Você só se inspira naquele trecho, naquela ideia, para você continuar escrevendo o seu trabalho, tá certo? Então, é fundamental que a gente tenha essa organização pré-estudo, tá? Então, sabe aquele momento que você fala assim, eu tô travada, eu não consigo escrever. Gente, a escrita é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então a gente tem muito trabalho, né, que não depende de inspiração para escrever, é trabalho de estudo, é trabalho de estar lendo, de estar vendo, né, de estar se alimentando, porque a gente, para poder escrever, a gente precisa primeiro se nutrir. A gente precisa se alimentar, a gente precisa trabalhar, tá pensando sobre os conceitos. E
organizar o nosso trabalho na forma de fichamento ajuda muito nesse processo. Quando você está escrevendo e dá aquela travada, você vai lá no teu fichamento, lê novamente e aí você se inspira, você se reconecta com o texto, tá certo? Então essa é uma dica importante de estudo. Então quero começar a escrever muito antes de você começar a escrever sua monografia. Você já decidiu o tema? Então começa a ler e a fazer fichamentos sobre os livros, os artigos que você pretende usar. Mesmo que você não use tudo, gente, sabe? Nem tudo cabe, nem tudo vai ser usado, né? Não é porque você leu 200 livros para escrever uma dissertação de mestrado que os 200 livros têm que ser citados, né? Muita coisa vai estar, na verdade, em você, na sua formação. Não precisa estar, né, literalmente citado no seu trabalho, tá certo? Mas te formou, te constituiu, faz parte do teu estudo, tá bom? Então, essa é a primeira dica para estudos: como elaborar um fichamento. Então, nós temos aí 3 formas de fichamento: o fichamento biobibliográfico, o fichamento de conteúdo e o fichamento de citação, tá certo? Então, são 3 formas de você organizar o seu estudo para te facilitar na escrita do teu texto.